Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho, mais uma vez com você. Dessa vez trabalharemos o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E não se esqueça, curta aí, YouTube, Enem com Matheus Prado, tá? Lá você vai ter todo o apoio, toda a assessoria para poder fazer uma boa prova. Professor James Carvalho, vamos discutir hoje geopolítica e geopolítica mundial. Falaremos um tema bastante interessante que são as cidades, mais especificamente as metrópoles. Deixa eu ler a primeira questão que eu vou abordar para tentar te explicar um pouquinho esse assunto. Dá uma olhadinha aqui, Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel, produzido pela indústria fordista, Henry Ford, início do século XX, promoveu a partir dos anos 50 mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo, isto é, o consumismo, dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. A ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Isso aqui é um texto Urbanismo na periferia do mundo globalizado, metrópoles brasileiras. Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por... Muito bem, nós temos que tentar primeiro definir o que é cidade. Segundo o IBGE, cidade é diferente de município. No Brasil você tem o país, que é a União. Esse país é dividido por unidades federativas, por estados, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, e esses estados são divididos em municípios. Então o município é a menor divisão territorial do Brasil. Esse município apresenta duas áreas completamente distintas. Você tem uma zona rural, que é onde ocorre o campo, onde predominam as atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, e você tem a zona urbana. A zona urbana é a cidade. Então a cidade é o centro urbano de um município, onde predominam as atividades econômicas do setor secundário, indústria, construção civil e terciário, serviços, comércio, setor bancário, administrativo, entre outros. Então nós estamos nos referindo aqui à cidade. E eu fiz para você aqui um esqueminha onde você tem a hierarquia urbana clássica, não a atual, dita pelo professor Milton Santos, mas a hierarquia urbana clássica. A cidade é o local, então, onde você tem serviços, educação, saúde, transporte, onde você consegue satisfazer suas necessidades, suas funções, função de lazer, função de trabalho, função educacional. Dá uma olhadinha aqui, Você tem uma cidade local, que é um pequeno centro urbano. Lá você consegue satisfazer um determinado número de funções restritas. Imagine, você mora numa cidade localizada no interior do estado de Minas Gerais. Lá você pode, por exemplo, concluir o seu ensino fundamental, talvez até o seu ensino médio. Mas, se você quiser ingressar numa universidade, você não vai conseguir ficar nessa cidade. O ideal seria você fazer o quê? Buscar um centro regional, uma cidade com mais funções, com mais serviços. Se esse centro regional também não satisfizer suas necessidades, você tem que buscar uma metrópole. Metrópole é um grande centro urbano, com serviços e funções diversificados e sofisticados. Tem uma metrópole regional, que no caso aqui pode ser Campinas. Tem uma metrópole nacional, que é uma metrópole que tem serviços dentro do país, Ela consegue satisfazer as necessidades nacionalmente, mas ela não tem uma repercussão nacional. Aí você tem o conceito da metrópole global. Numa metrópole global, ela já tem uma bolsa de valores, por exemplo, interligada com as principais bolsas de valores do mundo todo. Ela tem uma rede de conexão de internet, banda larga, que consegue se conectar com o mundo todo. Uma metrópole global, ela tem serviços complexos, diversificados e sofisticados. No caso do Brasil, nossa grande metrópole global é São Paulo. Foi feita uma pesquisa mundial para se estabelecer quantos serviços e quantas funções determinadas cidades conseguiam oferecer. Ia de 0 a 12, dependendo da complexidade desses serviços. Só 4 cidades no mundo atingiram um ponto máximo 12. São elas: Paris, Londres, Tóquio e Nova York. Nesse critério, São Paulo ficou com ponto 8. Então, São Paulo seria, sim, uma metrópole global. Metrópole global é aquela, então, onde você tem sedes ou filiais de grandes corporações que oferecem serviços
diversificados e sofisticados. Dentro desta questão, então, a alternativa que você deveria responder aqui é a alternativa D de dado, que diz assim, ó, que as cidades globais, não é, terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia. Ele cita como exemplo aqui o Fordismo, o advento do automóvel, não é? Desencadeado a partir dos anos 70. Então, a alternativa D é o que você deveria responder quando o assunto é cidade global, cidade conectada. E não se esqueça, sempre acesse www.guiaenem.org.br. Lá você vai conseguir adquirir todos os serviços, todos os produtos relacionados ao Enem, tá ok? É isso, tchau!